Bom, o Marcos está por aqui. Nicola, contratações do São Paulo, você tem informações ou nome? Marcão, vamos lá. O São Paulo ainda está atrás de reforços, mas depois da chegada do Tolói, eu não sei se tem tanta coisa para acontecer, sendo bem sincero com você. O São Paulo buscava preferencialmente um lateral direito, era meio que uma prioridade. Acho que até isso pode ter dado uma esfriada. Contei para vocês que o Mailton, que o São Paulo já tem sim do jogador, o Mailton dificilmente vai chegar, porque a verdade é que o Metalist, o time da Ucrânia que detém seus direitos econômicos, não quer fazer negócio com o São Paulo. O Metalist pegou bronca do São Paulo e acusa o tricolor de ter vendido o Paulinho Boia lá atrás com tuberculose. O São Paulo garante que não, que ele pegou tuberculose lá na Ucrânia. Acontece que o Paulinho nem jogou por lá. Quando ele se recupera da tuberculose, explode a guerra entre Ucrânia e Rússia. O jogador acaba saindo com aquela cláusula de guerra e nunca mais joga. Para piorar, o Metalist ainda tomou um transfer ban de $800 mil por não ter pago a compra do Paulinho Boia ao São Paulo. É por isso que o Metalist não quer fazer negócio com o São Paulo. E aí, para completar, o Mike, que é o lateral que veio da base, fez bom jogo ontem, fez o gol do empate em 2-2. Enfim, tô tentando descobrir se vem mais jogadores para o São Paulo. Assim que a gente tiver alguma novidade, a gente conta para vocês, tá bom? Mailson Melou, o Gabriel Sá disse que o time dele não respondeu ainda. Pois é, João. Aí é importante a gente contar que, assim, a maioria dos setoristas do São Paulo tem como fontes o São Paulo, né? Eu tento sempre ter a fonte do São Paulo, mas também os empresários. E eu tenho uma ótima relação com os empresários do Mailton, que adorariam ver o Mailton jogando no São Paulo. O Mailton já aceitou a oferta do São Paulo, está fazendo o máximo de força, está tentando, está trabalhando nos bastidores para convencer o Metalista a fazer um negócio. Mas as pessoas que trabalham com o Mailton me contaram que haveria necessidade de uma grande reviravolta para que o negócio acontecesse. Haveria necessidade de o Metalista abandonar uma convicção que ele tinha na sexta-feira. Cheguei a contar na live de sexta, né? O Metalist não quer fazer negócio com o São Paulo porque guarda um rancor da transferência do Paulinho Boia, para mim, um rancor sem cabimento, né? Sobre Marinax e base do São Paulo. O Marinax vai estar na parceria com o São Paulo, mas não vai mais colocar dinheiro, tá? E eu já expliquei para vocês, gol do Inter. O gol acho que vai ser anulado por conta de um impedimento. Eu já expliquei para vocês até em primeira mão. O aporte de 100 milhões de dólares que havia sido planejado em relação ao Marinax constituiria uma formação de SAF na base do São Paulo. E para que o São Paulo tivesse uma SAF na base, haveria necessidade de aprovação no Conselho Deliberativo, de uma aprovação de 75% dos conselheiros. E o São Paulo tem convicção de que essa aprovação não viria. Para evitar esse desgaste, mudou-se o modelo de negócio. Marinax, a gente não consegue aprovar isso. A gente não pode fazer desse jeito. Como é que você quer fazer? Aí o Marinax falou, você não tem aprovação, não coloca o dinheiro. Eu até participo do projeto, mas sem colocar grana. E foi aí que se desenhou um acordo tripartite com São Paulo, Evangelos Marinax e Fundo Galápagos. Galápagos põe menos dinheiro, põe mais ou menos 200 milhões através de um fundo. Há a possibilidade de o Marinax colocar dinheiro via Galápagos, mas sem ser sócio da forma como havia sido desenhada, tá bom? Vila Nova, boa noite, Nicola. Como é que tá a negociação com o Mailton, lateral da Chape? Bora explicar essa história. O Mailton pertence ao Metalist e está emprestado à Chapecoense até dezembro. O contrato do Mailton com o Metalist termina em junho do ano que vem, tá? O Metalist já percebeu que a grande a chance de o Mailton sair de graça. Tá faltando outra parte, né? Vamos lá, só para explicar para vocês. O São Paulo ofereceu ao Metalist a retirada de um pedido de transfer ban que o São Paulo tem contra o Metalist. Isso porque o São Paulo havia vendido o Paulinho Baia por $800 mil e não recebeu nenhum centavo. São Paulo foi à FIFA e o Metalist foi punido com um transfer ban. São Paulo falou, me empresta o Mailton que eu tiro o transfer ban. E aí você pode voltar a ter sua vida normal. Se o Mailton jogar 60% das partidas durante esse período de empréstimo, o São Paulo abre mão dos $800 mil que tem a receber pelo Mailton. O Metalist recebeu a oferta e falou, não, eu prefiro perder o jogador de graça, que ele saia de graça, do que ter essas condições, do que fazer negócio com o São Paulo. E a reclamação do Metalist é de que o São Paulo vendeu o Paulinho Boia lá atrás para o Metalist com tuberculose. O São Paulo diz que essa é uma grande bobagem, que se o Paulinho Boia pegou tuberculose, ele pegou na chegada à Ucrânia. E a questão é que o Paulinho Boia foi para lá, não conseguiu nem estrear, porque ele chega, tem tuberculose,
demora um tempo para se recuperar. Quando se recupera, estoura a guerra da Rússia contra a Ucrânia, ele aciona a cláusula de guerra e deixa a Ucrânia, e nunca mais o Mailton jogou por... O Mailton não, o Paulinho Boia jogou por lá. Aí, só para completar, esse time do Metalist hoje está na segunda divisão do futebol ucraniano. A cidade onde ele estava foi super atingida pela guerra. Ele está atuando fora de casa, está jogando a segunda divisão e tem 7 transfer bans contra si, uma verdadeira crise, um caos. O outro transfer ban é de mais um clube brasileiro, o Atlético Mineiro, que vendeu o Mailton pro Metalist, também não recebeu dinheiro, e por conta disso acionou o clube ucraniano, tá bom? E o meu São Paulo? Vi programas falando em empate heróico, vergonha. São Paulo foi buscar um 2-2 contra o Sport no finalzinho, teve até a chance de fazer o 3-2, né? Mas a verdade é que o São Paulo deu uma bela poupada em titulares. Nicola, por que o São Paulo não anunciou a renovação do Alan Franco? Moisés, a pergunta é bem boa. Ele assinou essa renovação quando o São Paulo viajou para a Colômbia, tá? São Paulo viajou num domingo, e antes de viajar, o São Paulo ele assinou virtualmente essa renovação. Imagino que talvez estejamos esperando um momento mais adequado, ou talvez até o pagamento de metade do $1,5 milhão que foi acertado. O Alan Franco tem direito, o Alan Franco e seus representantes têm direito a $1,5 milhão, será pago em 2 parcelas. Parte dessa grana é como luva, parte dessa grana é para quitar uma dívida que o São Paulo tem com os representantes do Alan Franco. Pode ser, imagino eu, que o anúncio esteja condicionado ao pagamento dessa primeira parcela. O Luiz Ferreira faz uma pergunta importante. Nicola, quem indicou Gonzalo Tapia no São Paulo? Ele é muito ruim. Luiz, é sempre prudente que a gente espere um pouquinho mais para fazer avaliações, mas num primeiro momento eu estou com você. O Gonzalo Tapia até aqui é muito ruim. Com detalhe, o Gonzalo Tapia vinha jogando com muito mais frequência do que o Lucas Ferreira. E isso para mim nunca foi fácil de aceitar, mas agora essa questão deixou de existir porque o Lucas Ferreira já foi negociado. O Edno está dizendo assim, mas Nicola, estava no contrato que a base seria uma SAF, ou os velhos que mandaram no São Paulo só acharam que seria a SAF e não quiseram. De novo, vamos lá. O São Paulo se acertou com o Marinax para que ele se tornasse sócio da base do São Paulo, numa constituição de SAF. Mas aí, quando os caras foram ler o Estatuto do São Paulo, eles perceberam que para conseguir esse tipo de acordo, eles precisariam da aprovação de 75% dos membros do Conselho Deliberativo. E 75% eles não conseguem. O pessoal da oposição já havia avisado que barraria essa iniciativa por lá, tá bom? A destruição do Morumbi e arredores no Morumbi, a diretoria do Santos vai arcar com os custos. No primeiro jogo, aquele jogo contra o Juventude, que uma série de painéis no metrô foram depredados, danificados, o Santos se comprometeu a fazer o pagamento. Hoje, nas redondezas do estádio, uma série de painéis ligados ao São Paulo foram danificados, foram pintados, enfim. Imagino que o São Paulo vai fazer essa cobrança, tá? Mas aí, cara, também tem o outro lado, né? Se continuar desse jeito, vai caber ao São Paulo, quando o Santos procurar para negociar o Morumbi, falar, ó, não tem intenção de negociar com vocês. Porque a grande verdade é que para o Santos é um baita negócio jogar no Morumbi. O Santos tem a oportunidade de faturar muito mais dinheiro no Morumbi do que faturaria na Vila Belmiro. Deixa eu ver como é que ficou a renda, quer ver, ó? Santos, Vasco, renda. Peraí, ó, público total, 54.744 torcedores, para uma renda total de R$4.300.000, tá? 54 mil pessoas, público total, para uma renda de 4,3 milhões. No jogo contra o Juventude eram 2.800.000. Na Vila Belmiro, arrecadação de 300, 400 mil. Hora de falar sobre o São Paulo, queria perguntar que nota você dá para o Wendel, lateral esquerdo, contratado no início da temporada, depois de rescindir seu contrato com o Porto. Mas calma, não dê sua nota ainda, antes você precisa saber que o custo dele por mês no Tricolor gira na casa de R$1 milhão. Entre salários, direitos de imagem e luva, a luva é o prêmio pela assinatura do contrato. O Wendel conseguiu essa bolada
depois de apresentar ao São Paulo seu Olerite nos tempos de Porto. Para voltar ao Brasil, o Wendel exigia uma compensação financeira que o aproximasse dos vencimentos lá em Portugal. O São Paulo, entendendo que não precisaria comprá-lo do Porto, aceitou bancar R$ 1 milhão mensais. O grande ponto é até aqui, dá para dizer que o Wendel não tem feito jus a tamanho investimento. São 20 partidas, nenhum gol marcado e apenas 2 assistências. Você deve ter percebido, inclusive... só antes de falar sobre isso, contar que dos 20 jogos que ele participou, 6 saindo do banco de reservas, outros 14 como titular. Sua última aparição em 31 de julho, na partida de ida com vitória por 2-1 contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil em casa. Ficou de fora da partida de volta, que causou a eliminação, e também não esteve à disposição do técnico Hernan Crespo por conta de um problema físico na partida da Libertadores da América, empate em 0-0 contra o Atlético Nacional. E aí, já uso o espaço para comentário agora sim, para registrar a nota que você dá para a passagem do lateral esquerdo até aqui com a camisa do Tricolor. Beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.